Olá, estamos iniciando mais um Campo Grande em Pauta, programa da Câmara Municipal em que vamos apresentar o trabalho dos vereadores nas comissões permanentes. São 19 comissões que atuam em assuntos de interesse dos moradores, cada uma composta por 5 vereadores. Vamos falar hoje da Comissão de Saúde, composta pelo vereador Dr. Lívio na presidência, enfermeira Cida Amaral na vice-presidência e que tem como membros os vereadores Fritz, Dr. Wilson Sami e veterinário Francisco. Para isso, estamos recebendo o vereador Dr. Lívio e a vice-presidente, enfermeira Cida Amaral. E também aqui conosco a técnica de enfermagem, Elesita Oliveira Vercelino, que vai falar sobre os atendimentos de saúde aqui em Campo Grande. Agradeço a presença de vocês aqui, hoje no Campo Grande em Pauta. Queria começar, Dr. Lívio, que o senhor falasse um pouquinho das atribuições e dos trabalhos realizados pela Comissão de Saúde. A Comissão Permanente de Saúde da Câmara, ela tem como foco, né, todas as políticas públicas relacionadas ao Sistema Único de Saúde, especificamente dentro do município de Campo Grande. Ela também tem as atribuições de dar pareceres em todos os assuntos relacionados à saúde como um todo, além de fiscalizar os gastos do orçamento na área da saúde no nosso município. A comissão também promove audiências, né? O que já foi debatido, que debates vocês convocaram, vereadora enfermeira Cida, por favor? Então, a Comissão de Saúde, ela tem um papel primordial quando se diz na saúde do nosso município e também do Estado e de um contexto geral até no país. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma audiência pública onde discutimos sobre a fibromialgia, onde o objetivo era levar conhecimento para as pessoas sobre a patologia, a conscientização. E foi uma integração muito grande, tanto dos participantes quanto pelas redes sociais. Foi o país inteiro participando dessa audiência, onde surgiu a lei que é a Semana de Prevenção à Mialgia, e foi muito legal, porque assim, as pessoas sugeriram, as pessoas questionaram, e dessa audiência surgiu uma lei aqui da Câmara Municipal. Obrigada a todos os vereadores que contribuíram para que essa audiência acontecesse e que a gente leva para as pessoas portadoras de fibromialgia, para os familiares, a importância do conhecimento dessa doença, porque é uma síndrome que ela não é palpável. E daí a audiência pública leva o entendimento das pessoas, o que realmente a Comissão de Saúde está fazendo. E essa é uma das atribuições que, especificamente, essa legislatura tem se procurado fazer, que é a questão das audiências públicas. Penso que todos os assuntos pertinentes à nossa sociedade, ela tem que ser debatido em audiência pública. É um instrumento importantíssimo para que as pessoas possam se manifestar suas opiniões, escutarmos os contraditórios e a partir daí a gente gerar instrumentos formais que podem virar lei, como a enfermeira Cida acabou de afirmar. E também tem esse papel de fiscalização que a comissão também promove uma audiência com esse intuito, né, de analisar as contas do município, né? Existe na lei orgânica municipal a obrigatoriedade dessa prestação de conta, né, em cada quadriênio, né, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso é uma obrigação legal, né, da CESAL prestar contas à Comissão de Orçamento e de Saúde. E aí, como que funciona essa análise? Vocês já encontraram alguma, digamos, nem uma irregularidade, mas alguma falha que, de repente, precisou de um esclarecimento a mais? Como que funciona esse papel da comissão na análise desses números? Essa apresentação, ela é feita em forma de audiência, como eu acabei de dizer, como um instrumento legal, né, a obrigatoriedade dessa apresentação. Esses dados têm nos chegado, isso já foi um avanço grande também com relação à Comissão de Saúde, porque anteriormente a gente só recebia esse relatório muitas vezes no dia da audiência. Claro que a gente entende essas dificuldades que a Secretaria de Saúde tem
para tentar fechar esses relatórios, mas a gente já está conseguindo receber com alguma antecedência e possibilita a gente analisar. Essa análise ela não termina na prestação de contas na audiência, né, naquele momento, mas ela continua ao longo do ano, porque os quadriênios, né, eles são fechados ao longo do ano. Por exemplo, esse último quadriênio vai ser fechado só vai ser apresentado, né, o ano que vem. Então essa análise ela é constante, tá? Ela é constante, essa fiscalização. A gente tem acompanhado muito o índice de prestação de investimento em saúde, né, do município, um índice constitucional de 15%, que tem sido colocado aí, pelo menos nos últimos quadriênios todos, acima desse patamar. E a gente tem questionado já isso desde o início, porque muitas vezes você está gastando muito mais do que a Constituição prevê, só que muitas vezes você está gastando mal. Então, assim, o quantitativo do dinheiro gasto necessariamente não significa um melhor resultado para a população. Você tem capitais como Florianópolis, por exemplo, que é uma capital que a gente pode mais ou menos comparar com Campo Grande, que gasta muito menos e tem um nível de saúde muito melhor da população. Isso seria uma questão de gestão na avaliação de vocês? No meu ponto de vista, a gente tem que evoluir para deixar de valorizar o quantitativo gasto e valorizar a qualidade disso, ou seja, indicadores qualitativos desse gasto. Você tem que gastar melhor na saúde e não gastar em quantidade, porque a maior prova é isso. Nos últimos anos nós temos investido muito, né? A prefeitura tem gasto muito dinheiro, só que nós temos um decaimento da saúde como um todo. Eu acredito que essa prestação de conta, ela vem esclarecer para a sociedade e dar oportunidade para o vereador que está assistindo a prestação de conta, que está envolvido com o nosso município, fazer sugestões, cobranças. E quando a gente fala do gasto, né, a gente gasta um percentil a mais, a gente vai estar discutindo isso daqui a pouquinho, mas na minha concepção, a gestão pública precisa investir mais na atenção primária. O SUS é lindo, o SUS é mágico. Então a gente precisa ver, né, doutor Lívio, o link ali que não está dando certo. Porque o SUS é o melhor convênio que existe. Então, precisamos ajustar. E essa prestação de conta proporciona a todos os vereadores questionamentos para ajudar o executivo. Porque a gente também não quer só cobrar o executivo, a gente quer contribuir. Somos um contingente de 29 vereadores para uma capital de quase 1 milhão de habitantes. E que a gente luta pela saúde e que a gente ouve muitas reclamações da saúde. Posso só acrescentar uma coisa? Isso é o que a enfermeira Cida acabou de falar, que a gente recebe muita reclamação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, que a população tenha mais consciência de não reclamar só nas nossas mídias pessoais, né, na mídia, mas assim, formalizar essas denúncias, dessas queixas, por exemplo, através do aplicativo da Câmara, através de ir às audiências públicas, deixar registrado, de fornecer documentação, com argumentação, para que a gente possa ter um instrumento mais formal, para que a gente também possa ser provocado, para que as comissões como um todo possam ser provocadas. Porque às vezes a pessoa vai e faz um comentário na minha mídia social, doutor Lívio, está faltando médico na UBS e tal, está faltando medicação. E assim, a gente precisa que essa pessoa que tem uma participação, que deseja, que se incomoda de poder ir lá e falar realmente isso, que ela formalize isso de maneira mais técnica, assim, para que a gente possa realmente agir e ter um instrumento mais formal, porque difere uma pessoa ir lá e formalizar um documento, protocolar na Câmara e ser encaminhado para a gente, e também, ou pelo aplicativo, que a gente tem isso como ferramenta, do que só na nossa mídia social. Isso dá mais potencial para que a comissão também possa atuar. Seja por documentos ou por meio da participação nas audiências. Sim. Mesmo, né? Que são todas gravadas, então a pessoa tem como também ter isso documentado ali, sim, né? E só para fechar, a população, eles são agentes fiscalizadores. E quando eles fazem isso, eles estão nos ajudando. Isso é muito legal. Elesita também já participou de algumas audiências ali na Câmara, sim, né? Já apresentou suas demandas. Eu queria que você contasse dessa experiência, como que foi a sua participação, que demanda que você já levou, apresentou para a comissão, ou o que você contribuiu numa audiência, né, nas discussões, né? Sua opinião sobre isso, Elesita?
Nós levamos um projeto, né, a vereadora Cida Amaral, junto com o doutor Lívio, assinaram, que é a preferência do autista nas filas, né? Do atendimento. E eu posso falar porque eu uso tanto o sistema privado quanto o SUS, que no SUS é mais acolhida esta lei que foi aprovada nessa casa do preferencial do atendimento à pessoa com deficiência. E assim, o SUS, nós lembramos, que no Brasil, ele é o único país com 20 milhões de pessoas e que tem um sistema único, né? É o SUS. E a gente também pode lembrar da pauta do sistema da atenção básica, porque para atenção básica você gasta 20%, na prevenção 20%, na curativa você gasta 80%. Então, a minha preocupação sempre é no atendimento básico, porque o atendimento básico você reduz os custos. As demandas que chegam hoje para a comissão, vocês falaram que tem muitas que chegam pela rede social, mas o que seria de principal, e também formalizadas algumas, né? O que tem de principal que a gente poderia aqui elencar do que chega para a comissão, o que a população está sentindo que necessita mais na saúde aqui em Campo Grande? O que nós mais temos queixas são realmente a falta de vagas, né, nos hospitais. A regulação ainda ela não está completamente implementada, né, no seu eixo inteiro. Então, essa falta de vagas nos hospitais, um fortalecimento da atenção básica, como um papel, acho que muito importante no direcionamento das ações do governo, né, do executivo. Nesse caso, vale um parêntese, porque é uma ação de longo prazo. Então, para que isso aconteça, a gente realmente precisa de um executivo que realmente assuma isso como um certo ônus, porque isso vai demorar para acontecer em termos de resultados, mas que traz um benefício inimaginável para a nossa cidade. Então, assim, a falta de médicos, a gente tem hoje um modelo muito emergencial, né? Então, a pessoa está com algum problema, ela deixa de ir na unidade básica de saúde para ir já direto na UPA, né? Porque ela acha que lá ela vai ter um atendimento maior e mais eficiente. Muitas vezes, todo aquele problema, uma percentual muito grande, acaba sendo resolvido, poderia ser resolvido na unidade básica de saúde, né? Então, essa é a maior queixa, né? A questão dos atendimentos nas unidades, as UPAs, uma certa lotação, a falta de profissionais, principalmente especialistas em determinadas áreas, e a falta de vagas nos hospitais. O meu colega disse aqui sobre a nossa central de regulação, né? O CISREG. Eu acredito que a gente precisa mudar isso, porque uma criança que precisa de um neuropediatra, que precisa de uma ressonância, ele fica meses na fila. E isso é muito sério, porque se eu corto mal pela raiz, significa que o gasto terciário vai ser muito menor. Então, as especialidades médicas é um problema sério na nossa rede, e eu, como enfermeira, eu não posso deixar de falar que o nosso dimensionamento na saúde, quando eu falo dimensionamento, eu não estou falando só do enfermeiro, auxiliar técnico, enfermagem, não. Eu estou falando também do médico, porque eu sou defensora do cuidado. E o cuidado, ele pode não curar, mas ele ameniza e ele faz com que a cura chegue mais rápido. Então, essa falta de um atendimento prioritário é muito sério. E assim, corroborando com o que o Dr. Lívio disse, eu que estou muito na periferia, as pessoas preferem ir para o UPA. Porque ele acha que chega lá e se resolve. E que nem sempre isso é real. Então, eu, de novo, não abro mão da atenção primária. Você já enfrentou essa dificuldade ou conhece, de repente, alguém, Elisita, que teve essa dificuldade de especialista ou de buscar essa assistência na rede? Sim.
um tempo atrás, o meu filho precisou de um imunologista. E eu procurei na rede e nós não temos imunologista na rede. Enviei uma carta para o secretário e veio constatando que nós não temos um especialista em imunologia na rede. Para poder você ter o benefício do remédio de alto custo, ou você tem que ter um médico que está regulamentado no SUS, na rede. E eu não encontrei esse médico, mas como eu uso o plano privado também, eu tive que ir para o plano privado e entrar com uma ação judicial para que o meu filho pudesse ter a medicação. Então, dificulta você não ter um médico especialista, porque, de repente, uma patologia, um problema pode passar despercebido e até levar o paciente a óbito por falta de um especialista. Porque se eu não tivesse o plano, eu não teria como fazer o tratamento do meu filho e eu não teria como descobrir a patologia. Então, por isso faz muita falta um especialista. Você percebe que a nossa saúde ela é muito complexa e a gente precisa rever, temos concursos, como é que vai ser isso? Porque a saúde é para todos e as doenças raras estão cada vez maior no nosso meio. E só vai entender uma doença rara quem realmente passa por isso. Então a gente precisa realmente rever a estrutura do SUS. A gente tem até essa expectativa, né, do concurso, né, que a senhora mencionou aí, então pode ser que algumas especialidades vão suprir agora, né? Então, é o nosso objetivo, porque a população cresce e os problemas permanecem. E a gente entende todo o empenho do executivo, nós como legisladores contribuímos para que essas dificuldades diminuam, porém a nossa esperança é o concurso. E se não der certo, nós 29 vereadores, junto com o executivo, precisamos fazer o melhor para a nossa população. Afinal, foram eles que nos elegeram. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto que tem ajudado bastante a população em relação aos horários de atendimento nas unidades, né, que é a proposta do horário estendido. Vereadora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa proposta, como que ela está sendo na prática. Então, o horário estendido é uma proposta do Ministério da Saúde, né? E a nossa cidade já tem vários postos que estão atendendo. É interessante saber que tem esse horário estendido. Porém, eu, Cida Amaral, enfermeira, conhecedora do sistema, eu preciso deixar muito claro que o horário estendido não é o terceiro turno. E eu apresentei nessa Casa de Lei uma proposta de lei que se tornou lei onde se cria o terceiro turno. O terceiro turno é um novo campo de atendimento, porque o horário estendido, ele vai das 7 às 19, não fecha o horário de almoço, mas eu, Cida Amaral, ainda não estou contemplada. Por quê? Às vezes eu moro no bairro e o local que eu tenho que ser atendida é no centro. 2 horas de almoço não dá. E eu saio do serviço 18 horas. E eu trabalho no centro e moro no bairro. Eu chego lá 18h45. Será que eu vou achar uma equipe com tempo de me acolher? Então, eu preciso deixar muito claro para vocês que o horário estendido não é o terceiro turno. E quero dizer a toda a equipe de saúde que a função do terceiro turno não é dar mais trabalho com a mesma carga horária, com o mesmo projeto. O terceiro turno
é contemplar as pessoas e até mesmo contemplar os donos de comércio, porque eu tenho certeza que esse terceiro turno vai diminuir a apresentação de atestado médico, vai diminuir as faltas. Nós ainda temos empresas que pagam assiduidade. Aí o trabalhador deixa de cuidar da tua saúde para não ter falta no teu campo de trabalho. Então, assim, o horário estendido é uma proposta do Ministério de Saúde, está sendo contemplado. Mato Grosso do Sul foi o primeiro a criar esse horário e eu quero que dê certo, porque o nosso objetivo é o melhor atendimento para o usuário, da qual eu também me sinto usuária do SUS. Esse projeto vem originalmente do gabinete da enfermeira Cida Amaral. Eu acho que é um projeto que tem os seus pontos muito positivos aí. Eu queria só complementar uma questão do bloco anterior a respeito dos concursos, né, dos novos concursos e tal. Que a gente tem, eu não vejo isso como uma solução definitiva, não, porque esses concursos estão sendo abertos muitas vezes a cada 6 meses. Recentemente a prefeitura fez o maior concurso da história da CESAL. Eu não vejo que isso por si só seja suficiente. Por quê? Porque a gente tem recebido também por parte dos servidores da saúde muita reclamação de falta de condição de trabalho. Esses servidores estão hoje trabalhando, já lidam com um estresse contínuo. E é um estresse que não é só no horário de trabalho, quando ele vai para casa, ele acaba levando tudo isso para o contexto familiar. Então, é necessário existir um programa de atenção a esse servidor da saúde. Eles que cuidam, se ele não estiver bem, ele não tem condição sequer de atender um paciente, um usuário do Sistema Único de Saúde de maneira mais eficaz. Então, eu não vejo o concurso como uma única solução. É que nem eu falei agora há pouco, assim, a gente está gastando muito, mas a gente não está gastando bem. Então, quando você buscar esse foco efetivamente no servidor da saúde, você vai ter uma pessoa mais satisfeita, com condições de trabalho e que pode atender e cuidar melhor daquele usuário. Até porque acho que uma das dificuldades que tem dos médicos é que eles permaneçam na rede, né? E então essa valorização do servidor viria nesse sentido, né? De que ele queira permanecer na rede pública, não, né? Exatamente. Que acho que e quando a gente fala valorização, a gente não está falando especificamente de salário, não. O salário é um ponto só que se esse salário estiver prejudicando a sua saúde, se você tiver condição de ganhar, às vezes, menos num outro serviço, num outro trabalho que te dê melhores condições de saúde, com certeza você vai optar. Só fica realmente num ambiente estressante desse aqui, realmente não tem outra opção. Então, por isso que você tem muita mobilização, muita movimentação dentro dos servidores da saúde, o técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, porque você não tem essas condições. Quando você vai atender um paciente, que muitas vezes você não tem uma gás, você não tem um fio, você não tem um instrumental, tem acontecido, a gente tem recebido algumas não vou falar denúncia nesse sentido, mas assim, os servidores estão custeando muitas coisas, muito material que estão sendo utilizado nas unidades de saúde. E eu não falo só da unidade de saúde, tem CRAS, tem outros órgãos que os servidores estão se cotizando para dar conta. Então, assim, isso efetivamente é um gasto, né? Não. Então, essa atenção para o servidor, para o cuidado com quem cuida, né? Que a gente gosta de falar, eu acho que ela é essencial. A parte das condições de trabalho, então, seria um dos pontos que vocês veem hoje mais dificuldade, vereadora? Se a senhora quiser complementar também a respeito. Então, alguém que já me ouviu, ouve sempre eu falar, quem está cuidando de quem cuida, né? E a gente precisa da valorização profissional. E essa valorização profissional, ela está dentro dos dispositivos do SUS. Começando por ambiência de trabalho. Quando o Dr. Lívio falou dos CRAS, se a gente for nas unidades básicas de saúde, que a gente tenta levar a saúde, fazer o melhor, a gente percebe que as condições de trabalho estão ruins. E daí o que poderia melhorar essas condições de trabalho? A
o executivo lançou, né, a valorização do trabalhador, trouxemos o Drauzio Varela, fez-se uma palestra sobre depressão e a gente percebe que a principal causadora de atestado, de afastamento, é a bendita depressão. E daí vem combinar com uma série de coisas. Por exemplo, eu vou falar em específico da enfermagem agora, que nós não temos piso salarial, que não é a 8ª maravilha, mas a gente precisa de um piso salarial. Nós não temos carga horária, nós não temos uma lei que nos favoreçam. Aqui em Campo Grande, nós conseguimos 30 horas. Para quem? Para o SAMU e para os trabalhadores das UPAs. Porém, nós temos todos os hospitais, nós temos todas as atenções básicas e que a gente precisa levar o melhor, sim, para o nosso usuário. Mas nós também precisamos do mínimo para trabalhar. E quando eu falo do mínimo, eu volto a dizer, a gente precisa de estrutura. A culpa é de quem? Não sei, mas a gente precisa remodelar. Precisamos cuidar de quem cuida. A senhora tocou na questão da saúde mental, né? E a gente tem uma deficiência grande aqui, tanto da parte de leitos, da parte de atendimento, de buscar isso. Como chegam muitas demandas para a comissão sobre esse tema? Eu vou complementar o que a enfermeira Cida Amaral falou. A respeito da saúde mental, por exemplo, do servidor, nós fizemos um levantamento em agosto, um breve levantamento nos últimos 2 anos, 43% dos servidores da saúde que se afastaram foram pelo CIDF, né, o CID relacionado às doenças psiquiátricas. E mais 26% se afastaram pelo CIDM, que são de doenças osteomusculares e tal. Então, isso representa hoje o nível de absenteísmo, né, como a gente fala na medicina do trabalho, né, ou seja, pessoas que se afastaram do trabalho, estiveram ausentes do trabalho em função de uma patologia. Então, na questão da saúde mental, a saúde mental tem evoluído muito nos últimos anos. A gente teve uma desmobilização do contexto dos hospitais psiquiátricos, dos leitos psiquiátricos em função de uma política nacional, né, do Ministério da Saúde. Eu tendo a acreditar que essa política ela deve ser revista, né? Então, essa saúde mental, ela vem desde do tratamento ambulatorial, né, da disponibilização de profissionais capacitados para isso. Quando eu falo profissionais, a gente está falando de psiquiatra, a gente está falando do assistente social, a gente está falando do psicólogo, a gente está falando da enfermagem, da terapia ocupacional, né? A gente está falando de um contexto como um todo. E de outras práticas também, práticas que eu falo assim, as práticas integrativas também. É importante que a gente também tenha essas práticas disponíveis para todos os usuários do sistema, né? A Elisita mesmo, ela tem o seu filho, né, que faz o acompanhamento. Eu queria que você contasse da experiência com os seus filhos, quais que utilizam alguma dessas práticas complementares. Se você pudesse contar para a gente, Elisita, por favor. Então, eu tenho 3 filhos, né? E cada um com uma patologia, eu entremeada. E o Enzo teve uma associação, convidou o Dr. Lívio para fazer uma palestra. E ele foi ministrar essa palestra e daí surgiu uma ideia, né, Dr. Lívio, de trazer um profissional no congresso. E chamou 5 mães e eu fui uma das convidadas. E eu, assim, comecei com homeopatia ansiosa, não tinha aqui o extrato, né? E nós tivemos que encomendar do Rio de Janeiro e comecei a ministrar no meu filho. E, para minha surpresa, porque até então, para mim, a alopatia era o boom, era o que dava o feedback imediato. E, para minha surpresa, foi a homeopatia que me deu um feedback assim que eu cheguei a ficar emocionada, porque o meu filho parou
com as estereotipias, 90%, e começou a ler, porque ele não lia, começou a ler, isso com 12 dias de tratamento, porque eu fui anotando todos os dias, né? E começou a cantar, vai ao cinema, e os professores começaram a me chamar, os psicólogos, terapeutas, e falar assim, o que está acontecendo com o Enzo? Porque ele está conversando, ele está prestando atenção na aula, ele está desenvolvendo, e é imensurável, porque para uma mãe que quer que o filho progrida para uma sociedade, é muito emocionante. E ver o meu filho, porque todos os dias eu pensava, quando eu acordava, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? E eu estou vendo que nós temos esperança na homeopatia. Eu não posso deixar de falar das práticas integrativas. Eu sempre acreditei nelas e eu quero parabenizar o meu colega pela luta, porque ele veio de uma faculdade alopática e a gente luta para que esses bens que a Elisita colocou para nós seja em prol de todos. É importante a gente dizer, porque quando a gente ouve o depoimento da Elisita, assim, né, um depoimento emocionado, o resultado que o filho teve, né, a homeopatia, como qualquer área da medicina, ela tem as suas limitações, né, e não funciona, né, dessa maneira para cada um. O que a homeopatia faz é tratar pela similaridade, né, pela similitude, pela semelhança. Então, quando você tem na alopatia, na medicina tradicional, assim, você tem uma febre, você dá um antifebre, um remédio antifebre. Quando você tem um vômito, você dá um antivômito, né? Na homeopatia, a gente trata pelos sintomas semelhantes. Então, se ela está, por exemplo, com insônia, a tendência o medicamento que pode ser adequado para ela, né? Porque a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa, um ser integral. A gente dá, muitas vezes, para uma insônia, a gente dá a cafeína. Então, assim, é por sintomas análogos, né? E é uma medicina também descrita por Hipócrates lá atrás, né, na Grécia Antiga. A gente tem ferramentas dentro das práticas integrativas que são extremamente baratas, muitas das quais não precisam, muitas vezes, nenhum tipo de medicamento. Você pode, muitas vezes, precisar de um aroma para estimular em você sensações e potenciais que você nem sabia que existia. O medicamento homeopático é um medicamento extremamente barato na maior parte das vezes, né? Então, é importante a gente frisar que a gente está indo para um gasto com medicamento, que a gente está só querendo um medicamento, a gente tem outras ferramentas que podem desenvolver o nosso potencial como ser. A gente vai encerrar agora o Campo Grande em Pauta, falamos aqui da Comissão de Saúde, apresentamos os trabalhos, e eu queria nas considerações que vocês também convidassem a população para participar, as formas que eles podem participar. Então, para essas considerações finais, por favor. Eu acho que a população de Campo Grande, e como qualquer cidadão, né, eles precisam cobrar mais a Câmara de Vereadores, cobrar mais as políticas públicas em todas as áreas, especificamente na saúde, que tende a ser uma prioridade, cobrar os gestores. E no pertinente à Comissão de Saúde, participar das nossas audiências, nos provocar para que a gente possa exercer o nosso trabalho de maneira mais eficaz, mais eficiente. E eu acho muito importante, voltando àquilo que eu disse no início, é a formalização. Habituar-se a não só falar na mídia social minha, da enfermeira Cida ou de qualquer outro membro da comissão, mas também formalizar através de um documento, um protocolo. É simples, pode ser à mão, assinado, vai lá na Câmara, protocola. Isso tem um peso maior do que você simplesmente falar na mídia social nossa. Usar o aplicativo da Câmara para que isso também possa chegar até nós e participar, cobrar nas audiências públicas, saber onde é que está sendo investido, para onde está sendo direcionado os investimentos do próximo ano, dos próximos 2 anos, né, da LOA, do PPA. Então, assim, estar lá na Câmara Municipal como uma casa que é de vocês, que é do cidadão, né? Não existe essa restrição. Aquela casa é de vocês e nós somos funcionários pagos pelo seu dinheiro, pelo seu tributo. Vereadora.
Da mesma forma, eu quero dizer que aquela Casa de Leis, ela está aberta todos os dias para a população e que é muito interessante que elas participem das audiências, reafirmando o que o meu colega disse, participa mais. Contribui com a gente. Eu fico muito grata porque nas minhas redes alguém cobra tal, mas formalize também que isso é muito legal. Sugira projetos, né? Sugerir projetos. Olha, a audiência de fibromialgia. Teve pessoas da Bahia que nos ligou e disse, olha, aqui já tem o projeto. E foi um projeto que virou lei. Então, isso é muito legal. E fechando mesmo, eu quero dizer que a prevenção ainda é a melhor solução. Não abro mão da atenção primária, não abro mão das vacinas e não abro mão da qualidade de vida. Por isso, vamos cuidar de quem cuida. A saúde precisa ser cuidada. Lisita, quer acrescentar alguma coisa? A atenção primária é um ponto que eu já venho batendo há bastante tempo, porque eu senti na pele, né, isso, e convidar, porque assim, nós temos agora uma gestão, agora na Casa de Leis, pessoas empenhadas na saúde, empenhadas em fazer pelas minorias, são pessoas empenhadas em levar o melhor para a população carente. Então, todos têm livre acesso, é só ir lá, o gabinete está aberto, porque eu já fui várias vezes, eu falo porque eu já fui várias vezes, gente, e pedir à população não ficar lá na unidade básica gritando ou reclamando lá na unidade básica. Vai aonde tem solução, onde nós podemos encontrar solução. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Antes de agradecer, posso fazer uma coisa que eu acho que é importante como Comissão de Saúde, para todo mundo, é a questão da vacinação, tá? Eu acho que é muito importante. Hoje a gente tem o índice de vacinação muito baixo, tá, em todas as vacinas. É importante a gente resgatar isso para a população, para o pai, para a mãe, não acreditar nas fake news que estão aparecendo a respeito da vacinação. Existe um calendário, o Brasil sempre foi referência mundial em termos de vacinação e a erradicação de doenças que hoje estão voltando. E a responsabilidade é do pai, da mãe, que tem que levar seu filho no posto de saúde, na unidade básica para vacinar. Acho que isso é um recado muito importante para todos nós. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje e na próxima edição retornaremos apresentando mais uma comissão da Casa de Leis. Acompanhe o Legislativo de Campo Grande no portal câmara.ms.gov.br e em nossas redes sociais.